Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus. E hoje eu quero trazer um estudo especial, né? Como os irmãos já devem conhecer, eu já gravei várias vezes aqui nesse lugar. Eu estou aqui no centro de Viamão. Se há algum irmão aí dessas redondezas, você pode estar entrando em contato com a gente aí, tá? Lembrando que agora no dia 17 nós teremos uma live especial com o pastor Elvis Guimarães lá do Rio. Ele vai estar aqui comigo, tá? E nós faremos uma live aqui em Porto Alegre mesmo, tá? Se você tem interesse aí de participar da live, entre em contato com a gente aí, tá bom? Irmãos, hoje eu quero falar um vídeo muito interessante, que é o vídeo sobre, né, o momento em que Jacó vai encontrar Raquel. E esse é um daqueles típicos estudos, típicos vídeos, onde nós fazemos ligações de contextos, né? Através de nomes, através de símbolos, através de pessoas. E através desses nomes, desses símbolos e dessas pessoas, a gente consegue tirar vários exemplos da grandeza e do que Deus havia de fazer em relação aos seus servos, tá? É possível, irmãos, que o vídeo ele fique um pouco claro, às vezes um pouco mais escuro, porque eu estou debaixo de uma árvore aqui e às vezes pega mais sol, às vezes pega menos sol. Depois eu tento tratar o melhor que eu conseguir no computador. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre o encontro de Jacó com Raquel, e isso você vai ver que ele vai, né, nos ligar com outras profecias, com outros personagens, por exemplo, como está no Novo Testamento. Você vai ver que esse texto aqui ele é uma clara ligação lá com o texto que fala da mulher samaritana. Você vê que aqui vai falar de poço, você vê que lá vai falar de poço, você vai ver que aqui em Gênesis vai tratar de Jacó, lá vai falar de Jacó. Você vai ver que vai aparecer uma mulher tirando água, aqui você vai ver que vai ter outra mulher tirando água, vai aparecer o Messias. Ele vai em Samaria, você vai ver que Isaac vai estar indo para Arã. Isso tudo fala de judeus, gentios, salvação, ovelhas e tudo mais, tá? Então, vamos começar analisando o texto. Nós vamos ler Gênesis 29, verso 1 ao verso 9, depois nós vamos para João capítulo 4. E diz assim: pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Veja, Jacó saindo de Canaã, ele vai à terra do povo do Oriente. Então, a gente percebe que ele deixou seu pai e a sua mãe e foi em direção à sua noiva. Como a gente vê lá em Gênesis, lá no início, que diz assim: por isso deixará o homem pai e mãe e se tornará uma só carne com a sua esposa. Então, Jacó aqui, ele estava deixando seu pai e sua mãe para ir se encontrar com a sua esposa na terra de Arã, né? Então isso representa também Cristo descendo dos céus, irmãos, e agora indo ao encontro de sua noiva, porque Raquel teria que se tornar noiva aqui, ela se tornaria esposa de Isaac. Então você já vê isso: pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Jacó teve aquela disputa com seu irmão, foi perseguido, mas a alegoria é que você vê ele saindo da casa dos seus pais, ele está acontecendo aqui, né? Então ele vai ter um trabalho, né, junto com a sua noiva, para tomar ela para si. E diz assim: e olhou, eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados juntos dele, porque daquele poço davam de beber os rebanhos, e havia grande pedra que tampava a boca do poço. Nossa, esse texto aqui é tremendo, porque ele diz assim, que havia uma grande pedra que tampava a boca do poço. Então você vê que uma alegoria, você vê primeiro Jacó saindo da sua terra, saindo da casa dos seus pais, e agora ele está indo em direção a este lugar chamado Arã, e lá ele encontra um poço. E esse poço é dito que o que diz aqui? Daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. E ajuntavam-se ali todos os rebanhos, né? E os pastores removiam a pedra da boca do poço e davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Então veja, aqui está dizendo que havia um poço, e sobre esse poço, para que as águas fossem tiradas, você vai ver que era necessário que primeiro se tirasse a pedra que estava, né, sobre este poço, e depois que se tirava essa pedra, aí o que acontecia? Águas seriam tiradas e entregadas para os rebanhos. E a gente vê que aqui fala de 3 rebanhos, né?
Irmãos, a alegoria que está dizendo aqui é o seguinte, que você tem um poço e desse poço vão fluir águas. E essas águas nada mais é que uma representação do Espírito. Porque quando você vai lá em João 4, quando Cristo está falando com a mulher samaritana, você vê que tem uma alegoria ali do próprio poço, né? Porque está falando que quando Cristo chegou lá, ele encontrou aquela mulher, ele disse assim, dai-me de beber. E num determinado momento daquela história, você vê que é dito assim que Cristo disse para aquela mulher, né? Se ele tomar da água que ele tinha para dar para ela, ela nunca mais tornaria a ter sede. Percebe? Então, de fato, quem de fato é o poço é Cristo, porque dele vai proceder a água que vai dar de beber para as pessoas. Então, Cristo, ele vai ser tipificado na Escritura como uma pedra, né? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra de esquina, né? E quando você olha para Gênesis 28, você vai ver que vai ter aquele sonho da escada, e naquele sonho da escada você vai ver que Jacó, ele levanta uma pedra, e essa pedra ele ergue por coluna, e ele unge ela com azeite. E do mesmo modo, aqui também, quando você vê Cristo falando para aquela mulher samaritana, ele diz assim, né? Que ele daria de beber, né? Uma água, que quem bebesse dessa água não teria mais sede. E depois, num outro momento, quando vai falar da festa dos tabernáculos, ele vai dizer assim, aquele que crê em mim, desse procederá rios de água viva. Né? Porque ele estava falando do corpo dele, que faz parte dele, e desse corpo procederia o Espírito. Porque o Espírito ele procede de Cristo, né? Mas é Cristo que é o nosso cabeça, então é como se nós fizéssemos parte dessa fonte jorrasse a água da vida. Né? Cristo como sendo cabeça e nós como corpo. E nós tendo o mesmo Espírito que vai fluir nesse corpo. Então este poço aqui, irmão, que está aqui, que diz assim, né? Diz assim, olhou, eis um poço com 3 rebanhos de ovelhas deitados junto deles, porque daquele poço davam de beber os rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Então veja, enquanto essa pedra não fosse tirada, o que quer dizer depois? Ajuntaram-se ali todos os rebanhos, e os pastores removiam a pedra da boca do poço e davam de beber às ovelhas, e tornavam a colocar no seu devido lugar. Então você vê aqui o seguinte, quando diz que os pastores tiravam esse poço, tiravam essa pedra do poço, você está vendo, irmão, uma figura primeiro, que dentro desse poço há águas. E primeiro é necessário tirar a pedra, para que quando a pedra fosse tirada, os rebanhos fossem, né, tomassem água, recebessem dessa água. Isso é uma figura de quê? De que quando a pedra fosse tirada, a água procederia. Não tirada no sentido que ela não investiria, mas sim tirada no sentido de que ela vai desobstruir esta água, né? É ela que dentro desse poço que tem água. Então quando se tira a pedra, a água flui. Então eles estavam mostrando aqui primeiro, lembra que Cristo ele foi sepultado na rocha e colocaram uma pedra lá? E quando eles colocaram aquela pedra, para que Cristo saísse, a pedra foi tirada. Então você está vendo primeiro aqui a figura de uma ressurreição, a pedra sendo tirada para que as águas brotassem, e do mesmo modo Cristo sendo a pedra, quando essa pedra fosse tirada, ou seja, fosse morta, ela agora daria de beber aos homens. Por isso esses rebanhos aqui. Então esses rebanhos, eles vão representar o povo de Deus. A gente vê que vai falar da casa de Israel, da casa de Judá e de gentios. Não que casa de Israel e gentios tenham essa diferença em si, porque a gente sabe, se você conhece o estudo das duas casas, você vai entender o que eu estou dizendo. Mas isso está mostrando para os rebanhos de Deus, mostrando para o povo de Deus, mostrando o tempo onde casa de Judá e casa de Israel formam 2 reinos, né? E depois vai mostrando o momento em que a casa de Judá vai ser lançada nas nações. Então são 3 momentos diferentes, tá? Mas que todos beberiam da mesma água, judeus e gentios, casa de Israel e casa de Judá. Então quando a pedra fosse tirada, todos beberiam da mesma água. E o texto ainda vai dizer mais para nós. Diz assim, perguntou-lhe Jacó, meus irmãos, de onde sois? Responderam, somos de Harã. Perguntou-lhe, conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam, conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam, está bom. Raquel, sua filha, está vindo com as ovelhas. Olha que interessante isso aqui. Então ele disse,
É ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, e aí seja removida a pedra da boca do poço, e lhes daremos de beber. Então você vê outra alegoria muito tremenda aqui, irmãos. Eles dizem assim, que enquanto esses rebanhos, esses 3 rebanhos não se unissem, não se ajuntassem, eles não poderiam dar de beber a eles. Por quê? Porque aqui está demonstrando que o Espírito seria derramado como água e daria de beber aos homens quando os rebanhos se unissem. E a gente vai ver que lá em João diz assim, né? Anás, ou era Caifás, eu me confundo o nome deles, que era o sumo sacerdote, diz que ele profetizou dizendo assim, convém que apenas um homem morra por toda a nação. Aí João vai dizer sobre o sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote, acho que era Anás, ou era Caifás, ele diz que falou isso não de si mesmo, mas profetizava, né, sobre Cristo, que era necessário que ele morresse não apenas pela nação, mas por todos os filhos de Deus que andavam espalhados pelo mundo, para que unisse eles num corpo só. Então você vê, Deus estava pegando nesses 3 rebanhos que estavam separados, estavam unindo eles num lugar só, e quando esses rebanhos estivessem unidos, eles beberiam de uma mesma água que viria de um mesmo poço. Ou seja, essa água que procede daquele poço é o Espírito Santo que vai ser dado de beber para essas ovelhas. Então, quando Cristo morreu e ressuscitou, nós nele, nessa nova aliança, nos tornamos um corpo só com ele. Por isso que, do mesmo modo como esses rebanhos foram unidos para beber esta água, também nós em Cristo, quando cremos, nos unimos em um só corpo e bebemos da mesma água. Então, essa relação de coisas você está vendo aqui. Deus já estava profetizando o derramamento do Espírito sobre judeus e gentios e que todos beberiam de uma mesma fonte que é Cristo, tá? Então você vai notar em vários lugares que Deus vai fazer uma associação da pedra com Cristo. E aquela pedra daquele poço, ela vai ser o quê? Ela vai ser justamente Cristo que está ali. Quando Cristo fosse tirado, ou seja, pela morte, as águas fluiriam para as nações e para os judeus. Existe um vídeo, irmãos, tá? Que seria interessante que você visse. Existem 2 vídeos. Que é o vídeo que eu fiz com o irmão Pedro, que fala de Lázaro, que vai estar no canal dele. Eu vou colocar no card aqui, tá? É um vídeo que trata sobre Lázaro, que eu fiz com o irmão Pedro, que está no canal dele. Você pode clicar aqui no card, ele vai direcionar para você que essa história tem um pouco a ver com aquela história lá, tá? E um outro vídeo que vai estar aqui no final, eu vou deixar ali naqueles vídeos finais. Eu vou deixar ali uma ligação também com esse vídeo, onde o irmão Pedro, ele vai demonstrar que a mulher de Samaria, né, Raquel e a casa de Israel estão ligadas por essas alegorias, tá? Então, se você quiser ver, você vai lá no final do vídeo, quando aparecer os vídeos, você clica lá e vai direcionar você para aquela história, tá? Porque essa história, como eu vou tratar da mulher de Samaria, ele vai tratar por um outro ângulo dessa mesma história, mostrando sobre os maridos. Seria interessante que você visse, tá? Então, lá no final, depois do vídeo, você clica para você poder ver. Então, você vê que aqui, irmãos, tem uma coisa muito importante. Que essa pedra, sendo tirada, ela daria de beber aos rebanhos. E esses rebanhos somos nós, irmãos, judeus e gentios, né? E aí, quando fala que os pastores tinham que tirar as pedras para dar de beber aos rebanhos, isso significa o quê? A pregação do Evangelho. Porque, veja, quando diz que os pastores deveriam tirar a pedra, esse tirar a pedra significa a morte de Cristo, tá? Significa a morte de Cristo. Então, quando os pastores, eles tiram a pedra e dão de beber aos rebanhos, significa Cristo sendo demonstrado pelos pastores para as nações, e esses pastores estariam pregando o Evangelho, e agora as nações beberiam desse Evangelho, desse Espírito, que é através de Cristo, tá? E aí vai se cumprir o que diz lá no profeta, né? Acho que está em Isaías, que Deus daria pastores segundo o seu coração. Ora, segundo o seu coração é que fala segundo o Espírito, que fala segundo a sua vontade, que leva o Cristo para as pessoas. Então esses pastores representam as pessoas que pregam o Evangelho, que dão de beber a água da vida para os homens. Então este seria Cristo, essa pedra, e esses pastores seriam aqueles que trabalham no reino. Perfeito? São os servos fiéis a Deus, que dão de beber fielmente aí para os rebanhos de Deus.
E o interessante é que tem mais figuras aqui, né? Que diz assim: não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntares todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço para darmos de beber. Falava eles ainda quando chegou Raquel. Passando o tio de alguma coisa, né? Tio dos aparelhos. Então, você vê o seguinte. Olha que interessante. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Então você vê aqui uma mulher pastora, né? Para criar um pouco de polêmica no vídeo aí. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se e removeu a pedra da boca do poço e deu-lhe de beber os rebanhos de Labão, irmão de sua mãe. Olha que tremendo isso daqui, irmãos. Olha que tremendo. Raquel e Labão tem uma figura tremenda aqui, irmãos. Tremenda. Porque veja, Labão, ele vai ser irmão, né? Ele vai ser irmão da mãe de Jacó. E a mãe de Jacó, ela está apontada como uma das alegorias da nova aliança, do Espírito e tudo mais, né? Que era a Rebeca, e que está associada com Sara também. Você vê que Raquel no hebraico é a palavra Raquel, acho que fala assim. E essa palavra significa ovelha. E Raquel, além de ter o significado de ovelha, ela era pastora. Né? Ovelha, cordeiro, cabrito, são tudo mais ou menos associados. Trata de um mesmo tipo de animais. E eu vou perguntar para você, quem é a ovelha de Deus, o cordeiro de Deus, que também é pastor? É Cristo. Então Raquel, ela é uma ovelha, é tipificada no nome ovelha, mas ela também é uma pastora. Então você vê uma ovelha que está pastoreando o rebanho de quem? Rebanho de Labão. Porque diz assim, né? Falava eles ainda quando chegou Raquel, com as ovelhas do seu pai, que era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se e removeu a pedra do poço e deu de beber o rebanho. E Labão, irmão, né? De Labão, irmão de sua mãe. Então você está vendo aqui uma cordeira, um cordeiro, uma ovelha, e essa ovelha vai tirar a pedra e dar de beber. Então quem, irmão, que é pastor, mas também é cordeiro, é Cristo. Então você está vendo que na figura de Raquel aqui, Cristo está removendo a pedra para dar de beber aos rebanhos de quem? De Labão, pai de Raquel. E o interessante é que Labão, a expressão Labão, no hebraico significa alvo mais que a neve, lavado, né? Branco, tão branco mais que a neve. Então você vê, Labão aqui, ele tem uma tipologia no nome. Porque você vê que Labão significa aquele que é branco, branco mais que a neve, alvo, como se nenhum lavador pudesse lavar. Então Labão aqui é uma figura de quem? É uma figura do pai. E você vê que Raquel, cuidando dos rebanhos de Labão, vai dar de beber esses rebanhos. Então Labão, ele tipifica o pai que está enviando o seu filho, e esse filho, tirando a pedra, vai dar de beber aos rebanhos. Percebe que tremendo? É claro que na tipologia que Jacó também significa Cristo aqui. Ele é uma tipologia de Cristo, e Raquel é uma tipologia da igreja. Mas agora Deus ele vai mostrar numa outra tipologia que Raquel também representa Cristo. Mas, contudo, né, a gente vê que Raquel, ela é também uma tipologia desse corpo. E vai estar o quê? Aí, unido com Cristo, e vai estar dando de beber para as ovelhas, tá? Então você tem essa tipologia aqui. Então você vê que o texto está muitas vezes aqui falando de poço, está falando de uma mulher, está falando de tudo isso. Para que você entenda por meio de figuras que seria através desse momento, quando a pedra fosse removida, que as águas seriam dadas de beber para as ovelhas. E essas ovelhas é o rebanho de Deus, que aqui vai ser tipificado como o rebanho de Labão, tá? Então, você pode ler depois na sua casa Gênesis 28, e em Gênesis 28 vai ser dito para nós que Cristo vai ser tipificado naquela escada, Cristo vai ser tipificado na pedra onde Jacó vai erguê-la por coluna, e aqui vai demonstrar o poço, que esse poço que tem essa pedra vão proceder águas, perfeito? São alegorias que você vai ver aqui. Agora, entendendo essa alegoria aqui, irmão,
a gente pode passar para João capítulo 4, que vai dizer umas coisas muito tremendas para nós, tá? João capítulo 4 vai dizer o seguinte para nós. Estamos no João 6. Olha que interessante. Vai dizer assim: como o texto é muito grande, nós vamos pular alguns textos, tá? Nós vamos pular alguns textos aqui, senão a gente vai ler quase 30 versículos. Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, né? Batizava nas águas, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então, Galiléia vai tratar de coisas de gentios e tudo mais, né? E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, e perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, né? Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então veja, mais uma vez aqui vai aparecer o termo Jacó, vai aparecer o termo fonte, ou termo poço, e vai aparecer uma mulher. Então na história de Jacó, você vê Jacó indo até a terra de Harã, né? Tá meio escuro aqui, vou ver se eu consigo melhorar um pouquinho. Acho que eu não vou conseguir por hora, tá? Então se ficar um pouquinho escuro, depois eu tento arrumar. Então você vê que lá na história de Jacó, você vê Jacó indo a Harã, e Harã era a terra onde estavam os gentios, e aqui você vê Cristo indo para Samaria. Samaria é onde estavam os gentios misturado com hebreus, mas eram gentios, onde fala do reino das 10 tribos, da casa de Israel, né? E lá nesse lugar, você vê o seguinte, é uma alegoria, a mesma coisa está acontecendo. Então quando ele fala que Jacó, que é a fonte de Jacó, e você vê lá naquele contexto uma associação com Jacó, é para você ligar as histórias, para você fazer uma associação dessas histórias, para entender que essas histórias se complementam. Então você vai ver que lá naquele contexto, irmãos, você vai ver que lá naquele contexto de Gênesis, quando Jacó ele deixa o seu pai e sua mãe, ele vai em direção a Harã, e lá ele vai tomar uma esposa. E aqui Cristo também, ele deixa o seu pai, ele deixa o céu, e ele vai em direção à sua esposa, que trata de nós, né? Então por isso que quando chega naquele ponto, você vai ver uma samaritana, porque a samaritana no contexto judaico, ela era considerada uma gentia, por isso que os judeus não se davam com os samaritanos. E Cristo vai chegar para ela e falar dessa fonte de águas, tá? E diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber, né? Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber água a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, que é a salvação, o Espírito, e quem é que pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Então aqui Cristo está demonstrando a relação daquela parábola lá que estava lá, daquele texto que nós vimos lá em Gênesis. Porque aqui ele está demonstrando que ele mesmo é o poço. Porque lá como naquela parábola, naquela história, a gente vê que a água estava sendo tirada do poço, aqui a gente está vendo que a água vai ser tirada de Cristo. Por isso que ele disse, né? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Porque ele tiraria das águas de si mesmo, que é o poço, e entregaria para ela. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És porventura maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, ao qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede, da água daquele poço terreno. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, nele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Percebe isso? Porque ela vai ser essa pessoa que crer nele vai se tornar como o corpo de Cristo. E Cristo é o poço. E Cristo sendo o poço, estas pessoas vão ter em si a água da vida, né?
não que necessariamente proceda delas, mas procede de Cristo. E elas, por meio da pregação do Evangelho, vão estar levando essa água viva para as nações, para os povos. Você percebe que aí está sendo ajuntado os rebanhos e eles estão bebendo desse povo, desse poço, dessa mesma água, dessa mesma fonte? É o que diz o texto para nós. E diz mais assim: afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe mais a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Essa parte do marido é muito tremenda, tá, irmãos? Ela vai estar na história que o irmão Pedro vai contar, vai estar lá no final do vídeo que eu falei para os irmãos. Mas a relação aqui é você entender que Cristo está mostrando que essa mulher, ela vai ser uma tipificação de Raquel. E essa mulher aqui, ela vai ter 6 maridos. É 6, né? Diz assim: ó, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido, né? Isso disseste com verdade. Então ela vai ter 6 maridos. Por quê? Né? Na verdade vai ter 6 homens, vai ter 6 amantes. Porque a gente vai ver, irmãos, que se ela tivesse 5 e tem 1, são 6. E isso vai ser uma relação lá com o Apocalipse, que diz que a besta tem 7 cabeças, né? E uma estava para vir. Porque esses maridos, essa mulher samaritana vai representar a casa de Israel. E a casa de Israel vai ter muitos amantes, que são as nações no qual ela vai se prostituir. Perfeito? Então, o verdadeiro marido da casa de Israel é Cristo. Então, quando Cristo demonstra que essa mulher tem 6 maridos, ele está demonstrando que a casa de Israel teve 6 maridos. E que, né, esse que agora ela tem não é considerado como marido. Mas o marido, de fato, da casa de Israel é o próprio Cristo. Assim como o marido dessa mulher teria que ser tipificado no próprio Cristo, quando ela se unisse com ele em aliança, tá? Mas daí você vai ver lá no vídeo do Pedro isso. E vai dizer mais, né? Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis, em Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Aí disse-lhe Jesus à mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, a salvação vem da casa de Judá, tá? Porque seria da casa de Judá que se manifestaria o leão da tribo de Judá. Não vem do judaísmo, como quer dizer. Vem da casa de Judá, porque de lá viria o Cristo, né? Mas vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores do Pai, né, o adorarão em espírito e em verdade, porque são esses os que o Pai procura para serem seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Eu sei, respondeu a mulher, né, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, irá anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto lhe tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com a mulher. Tá? Então você vai ver que esta mulher, ela vai para a sua cidade, ela vai pregar para os seus maridos. Ela vai levar o evangelho para os seus maridos, porque esses maridos vão representar as nações. E estas nações, assim como essas nações foram evangelizadas pela essa mulher samaritana, assim também nós que somos o povo de Deus, que estamos nas nações, que foram os maridos da casa de Israel, vamos evangelizar estas nações, porque nós somos tipificados naquela mulher samaritana. Né? Então você vê que Deus estava mostrando aqui que assim como esses maridos dela seriam evangelizados, assim como esse lugar onde ela morava, que era Samaria, as pessoas seriam evangelizadas, Deus está mostrando que essas nações que no passado contenderam contra Israel, contenderam contra o povo de Deus, receberiam o evangelho por meio daqueles da casa de Israel que foram atirados para as nações, porque a vontade de Deus sempre foi salvar essas pessoas destes reinos. Deus sempre quis trazer essas pessoas e dar de beber desse poço que é Cristo. Tá bom? Irmãos, eu vou finalizar o vídeo aqui. Espero que os irmãos tenham gostado. Nós traremos mais vídeos nesse sentido. Se você quer um vídeo específico, se você quer um assunto específico, comenta aí o que você quer, que eu vou fazer o máximo possível para tentar atender o pedido de vocês, tá bom? Irmãos, Deus abençoe os irmãos e fiquem aí na paz de Cristo.
Aproveitando que você viu esse vídeo, entra no nosso site www.canalreinodedeus.com e se inscreve lá para você ter as últimas informações sobre muitos assuntos.